Havendo número legais de vereadores, está aberta a sessão. Como de costumes, vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, depois o vereador Wagner, respeitando todas as religiões, irá dar a palavra. Da ata. Gardel, por favor. Bom dia, presidente Clarissa, bom dia a todos. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará. A ata da 10ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano 2018. Aos 15 dias do mês de outubro do ano 2018, às 19 horas e 37 minutos, teve início a 10ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presentes seguintes vereadores, no total de 10. Clarissa Calado, vice-presidente, Irmã de Leusa Paiva, Luciano Furtado, Simone Feitosa, Marcelo Cardoso, Marcos Reis, Gildo Barros, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josivan Pereira Bambam. Não compareceram e justificaram suas ausências os vereadores Reinaldo Braga, presidente, Wagner Nogueira, primeiro secretário, e Socorro Araújo, segundo secretário. Havendo no legal, a vice-presidente Clarissa Calado assumiu a direção dos trabalhos e deu por aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso da Ave Maria. A vereadora Irmã de Leusa Paiva fez a mensagem de fé. Clarissa Calado autorizou em seguida a leitura da ação anterior, que foi aprovada por unanimidade. Foram feitas a seguir pelo senhor Dino Cardoso, diretor-geral da Câmara, as leituras do expediente e da ordem, respectivamente. Ordem do dia. Mensagem e projeto de resolução 01/18 do vereador Luciano Furtado, com assinaturas de apoio dos edis Irmã de Leusa Paiva, Marcelo Cardoso, Gildo Barros, Josivan dos Santos, Simoni Feitosa e Marcos Reis, que revoga a resolução 001/17, paletó e gravata, na forma que indica e dá outras providências. Matéria enviada à CJR para seu devido parecer, quando os edis Marcos Reis e Simoni Feitosa pedindo dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida, a presidente Clarissa Calado colocou em votação a mencionada proposição, sendo aprovada por 6 votos a favor e 2 votos contra. Votaram a favor da matéria os edis Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Irmã de Leusa Paiva, Gildo Barros, Marcos Reis e Simoni Feitosa. Votaram contra a matéria os edis Nelson Arruda e Rosiane Cardoso. No momento da votação, o vereador Bambam não se encontrava presente. A vereadora Clarissa Calado passou a direção da sessão para o colega Luciano Furtado para a apresentação da seguinte matéria de sua autoria. Projeto de indicação 12/18 e justificativa da vereadora Clarissa Calado, que cria o Fundo Municipal de Apoio aos Distritos localizados na cidade de Baturité, na forma que indica e dá outras providências. Matéria direcionada à CFO para seu devido parecer quando os edis em conjunto, pedindo dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida, a matéria foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Clarissa Calado explicou que sua matéria visa a valorização e crescimento da zona rural de nosso município. Leitura do primeiro parágrafo do ofício número 17, Prefeitura Municipal de Baturité, Gabinete AJ, do senhor César Barreto, chefe de gabinete, e do parecer 03/17, assinado por 2 membros da CJR, Josivan dos Santos, presidente, Socorro Araújo, relatora. Desfavorável ao projeto de lei 025, que institui o Diário Oficial Eletrônico de Baturité e dá outras providências, do vereador Marcos Reis, cujo parecer consta de 2 assinaturas, porém, como os 2 edis não estão presentes, referido ao documento não tem validade. Matéria enviada à CJR para seu devido parecer,
quando os edis em conjunto pediram dispensa, sendo aprovado por todos. Posteriormente, a matéria foi posta em votação e aprovada com 5 votos a favor e 2 votos contra. Votando a favor da matéria, os edis Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Simoni, Marcos Reis e Gildo Barros. Votaram contra a matéria os edis Nelson Arruda e Rosiane Cardoso. Projeto de lei 64, do vereador Marcelo Cardoso, com assinaturas de apoio dos edis Clarissa Calada, Dileuza Paiva, irmã Dileuza Paiva, Luciano Furtado, Marcos Reis, Nelson Arruda, Rosiane Cardoso e Wagner Nogueira, que dispõe a obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao vivo via internet as sessões públicas das licitações e da outras providências. A referida matéria foi para a Comissão de Justiça e Redação na sessão de 20 de novembro de 2017. E como não teve parecer, a presidente Clarissa Calado direcionou novamente a CJR para seu devido parecer, quando os edis em conjunto pediram a dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida, a presidente Clarissa Calado colocou em votação o mencionado projeto de lei, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Marcelo Cardoso falou que é um dever dar publicidade aos atos administrativos, o que dará plena garantia ao povo e à própria gestão, uma garantia de seriedade e lisura. Projeto de lei 106, do edil Luciano Furtado, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão e medalha ao comendador Ananias Arruda. Mencionada proposição foi enviada à CJR na sessão de 11 de junho de 2018, para seu devido parecer, e como não houve parecer da comissão, a presidente Clarissa Calado reencaminhou a matéria à CJR para seu devido parecer, quando os edis em conjunto pediram dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida, a presidente Clarissa Calado colocou em votação a mencionada proposição, sendo aprovada por unanimidade. A vereadora Simone Feitosa parabenizou a todos os professores de Baturité e do Brasil, pedindo a Deus que abençoe a todos no seu dia e em todos os dias. O vereador Gildo Barros parabenizou a todos os professores de nosso município e do Brasil. Gildo apresentou um requerimento verbal que foi aprovado por todos, pedindo ao secretário de Esportes, Ivo Alves, que faça a colocação de lâmpadas na quadra esportiva do Candé Boa Vista, que está às escuras. O vereador Marcelo Cardoso falou da relevância dos professores na vida de cada um de nós. Falou também sobre a importância do profissional fisioterapeuta. O professor é um guerreiro e suas armas são os livros e a inteligência. O professor, disse Marcelo Cardoso, é um amigo do dia a dia. Ainda se recorda com alegria da sua primeira professora na escola Monsenhor Manuel Cândido, onde sua mãe foi professora e diretora. Falou que sua esposa Flávia exerce essa digna profissão. Todos os professores merecem tudo de bom, finalizou Marcelo. A vereadora Clarissa Calado lembrou que o candidato Haddad é professor. Lembrou que esta casa ficou ao lado dos professores e contra a matéria Escola Sem Partido. Todo professor merece ser valorizado. Pelo bem de todos vai votar no professor, finalizou Clarissa. O vereador Marcos Reis parabenizou todos os professores em nome de sua mãe, Dona Maria José Serafim dos Reis, professora aposentada e que dignificou a profissão. Marcos Reis diz que vai estar junto com o Haddad e Baturité vai dar uma grande vitória ao candidato do Partido dos Trabalhadores. A presidente Clarissa Calado lembrou a todos que a próxima sessão da Casa será na sexta-feira, dia 19, às 9 horas da manhã. Nada mais a pena tratar, a presidente Clarissa Calado deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 20 horas e 30 minutos. Plenário vereador Gerardo Félix de Souza. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 15 do mês de outubro do ano 2018. Justificada a falta do vereador Reinaldo Braga pelo vereador Nelson. A vereadora Socorro também ainda se encontra em atestado e a vereadora Simone também pediu para justificar a falta dela. E o Gildo? O vereador Gildo também? Ele está vindo, Marcos. Ele ainda está a caminho. Ordem do dia é discussão da ata. Alguém aí? Alguma coisa para falar da ata? Algum adendo? Em votação a ata aprovada. Autorizo o Liduíno a fazer a leitura do expediente.
Ofício número 72/2018 do Dr. Ismael Leal, assessor jurídico municipal, solicitando cópia da criação da legislação acerca da Escola de Educação de Trânsito Municipal. Correspondências expedidas. Atestado médico, correspondências recebidas. Atestado médico do Dr. Rafael Larreira, concedendo o dia 17 de setembro de 2018 para repouso por motivo de doença ao vereador Wagner Nogueira. Ofício 281/2018, enviando ao prefeito Dr. Assis Arruda cópia do projeto de indicação número 12/2018, de autoria da vereadora Clarissa Calado. Expediente Sosa. Ordem do dia, seu Liduíno, por favor. Seu Liduíno, o senhor pode começar pelos projetos? Porque tem uns 9, né? Ofício 215/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, referência, mensagem de veto. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para enviar à apreciação dessa casa a mensagem de veto total à Lei 1819/2018. Atenciosamente, Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Veto total à Lei 1819. Senhor presidente, cumpre-me informar que, na forma do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei Orgânica, vetei nesta data totalmente a Lei 1819/2018, decorrente do projeto de lei originário do Poder Legislativo, que dispõe sobre a inclusão do parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal nº 1659/2015, reconhecendo a natureza técnica do cargo de fiscal de trânsito por ilegalidade diante do vício de iniciativa. Sabemos que, pelo disposto da Constituição de 88, são de iniciativa do chefe do Executivo as leis que dispunham sobre a organização administrativa, pessoal, matéria tributária e orçamentária. A Lei Orgânica, a Constituição diz o seguinte, artigo 61, são de iniciativa privativa do Presidente da República, leis que dispunham sobre a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviço público e pessoal da administração dos territórios. A Lei Orgânica consta o seguinte dispositivo, artigo 34, a iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, às comissões da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos. Parágrafo único, são de iniciativa privada do prefeito as leis que dispõem sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito municipal, regime jurídico dos servidores, aumento de sua remuneração e vantagens, estabilidade e aposentadoria. 2. Organização administrativa do Poder Executivo em matéria tributária e orçamentária. Analisando o citado projeto de lei aprovado por esta Casa, cumpre dizer que o artigo 1º da Lei Municipal 1659 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo, parágrafo único, o cargo de fiscal de trânsito possui natureza técnica desde a sua criação. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal junto ao agravo regimental no agravo de instrumento 407 é o seguinte: a acumulação de cargo técnico não é tema que permita ao intérprete do direito a formulação de soluções genéricas, aplicável a todas ou quase todas as questões judiciais que lhes são submetidas. Ao contrário, exige minuciosa indagação em cada caso. Logo, segundo o entendimento firmado pela mais alta corte brasileira, não se pode atribuir a natureza de técnica a cargo público sem a devida habilitação e formação profissional.
O Superior Tribunal de Justiça vem acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Verifica-se que as atribuições do cargo de fiscal de trânsito, devidamente disposta na Lei 1659/2015, não requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Desta forma, senhores vereadores, a Lei 1819 não pode prosperar, por motivos claros e basilares, tendo em vista que a sua iniciativa é privativado o Poder Executivo Municipal e que o cargo de fiscal de trânsito não pode ser considerado de natureza técnica, por toda a fundamentação anterior. Por estas razões, a matéria não pode prosperar, motivo pelo qual somos levados a pôr o veto total à Lei 1819, decorrente ao projeto de lei de autoria da vereadora Clarissa Calado, por vício de iniciativa, por se tratar de matéria privativa do Poder Executivo e por afrontar dispositivos ordenamento jurídico pátrio. Passo da Prefeitura de Baturité, 1º de outubro de 2018, Francisco de Assis Germano Arruda, Prefeito Municipal. Seu Liduíno, tem algum parecer das comissões? Sem nenhum parecer. Dispensa. Dispensa. Encaminham para as comissões. Pede dispensa. Dispensa dos parecer do vereador Luciano, do vereador Wagner. A votação é nominal, né, seu Liduíno? Votação nominal. Vereador Nelson. A favor do veto, vereador Rosiane. A favor do veto, vereador Marcos. Contra o veto, vereador Marcelo. Contra o veto, vereador Luciano. Contra o veto, a vereadora Irmã de Leusa saiu. Vereador Wagner. Não, contra o veto, vereador Wagner. Vereador Bambam. A favor do veto. Eu não voto, né? Voto. Vereadora Clarissa, contra o veto. Saiu de quanto? Ficou 5 votos a 3. O veto está mantido. O veto está mantido, pois tínhamos que ter 7 votos. Você quer o uso da palavra? O vereador Wagner pede o uso da palavra. Bom dia a todos. No que trata esse projeto de lei, se alguém tem alguma dúvida, isso não tem nenhum segredo. Esta lei, ela não gera nenhum ônus para o município, né? Ela apenas reconhece o cargo de agente de trânsito como um cargo técnico, porque o cargo de agente de trânsito em Baturité, ou em qualquer outro município, ele não é apenas um cargo meramente fiscal, para fiscalizar, para punir. Ele é também um cargo técnico, porque é um cargo que orienta, educa. E em Juazeiro do Norte, em Iguatu, em diversas outras cidades no estado do Ceará, essa lei está em vigor, sem nenhum problema. E em Baturité tem a Comissão de Educação de Trânsito. Estou aqui agora na frente aqui também de um colega, de um agente do Gomes, que também participa de palestras. Fizemos palestras aqui do Grão de Mostardas e em várias outras escolas em Baturité. E com isso, quando a gente vai para uma escola dar uma palestra, né, Gomes? A gente não vai com a caneta na mão ou com uma caderneta para multar, não, para fiscalizar, não. A gente vai para educar. Então não tem razão nenhuma, vereador Marcelo e os demais. Não reconhecer o cargo, não tem problema de reconhecer como cargo técnico, que é também um cargo educativo. Os meninos apenas, eles não canetam, como diz o Matuto, não apenas eles fiscalizam e não é a indústria da multa, também tem que educar, porque a gente acredita que para a redução dos danos no que trata o trânsito é através da educação. Então esse veto, para quem tem essa lei, para quem tem alguma dúvida, é apenas isso. Ele reconhece o cargo de agente de trânsito como um cargo técnico, não apenas um cargo meramente operacional e fiscalizador. Em Baturité nós estamos montando, inclusive, Marcelo, a escolinha de trânsito, que lá, estarei lá, e também junto com alguns agentes, dando educação de trânsito em Baturité. Já solicitamos o material físico, que é data show, microfone, caixa de som,
enfim, para melhorar um pouquinho a estrutura. E não houve nenhum empecilho em outros municípios. Em Baturité, infelizmente teve esse empecilho, mas eu quero dizer aqui, viu, Gomes, eu fiz a minha parte, conforme vocês nos solicitaram, e estamos à disposição. Um abraço. Leitura da ordem do dia. Seu Liduíno, por favor. Projeto de lei número 118/2000. Presidente, passa a presidência para aqui, são seus projetos. Tá certo. Passa a presidência para o vereador Wagner para a leitura dos projetos de lei 118 e 119. Liduíno, autoriza a leitura dos projetos. Projeto de lei número 118/2018. Outorga o título de mestre dos saberes e prazeres das culturas populares a personalidade que indique da outras providências. Lei, artigo 1º. É concedido o título de mestre dos saberes e fazeres das culturas populares ao senhor Antônio Arnoldo Araújo Carneiro, pelo reconhecimento de relevantes serviços prestados à nossa comunidade como ator e escritor de nosso município. Artigo 2º. O título de mestre dos saberes e fazeres das culturas populares concedido pelo artigo anterior será entregue em sessão deste legislativo a ser marcado e comunicado ao cidadão em epígrafe pelo presidente da Câmara após comunicação da sanção do Executivo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no floneral desta Casa, sendo revogada a disposição em contrário. Passo vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara, 11 de outubro de 2018. Clarissa Calado, vereador. Antônio Arnoldo Araújo Carneiro é filho do senhor Aldenor Carneiro e de dona Maria Araújo, filho legítimo do Candeia São Sebastião. Nascido em 31 de dezembro, quando em 73 veio ao mundo. Sendo natural do Candeia, cursou suas primeiras séries na Escola Capitão Porfírio Rodrigues de Souza, depois na SENEC de Aracoiaba, na Escola Dom Pedro II e nas últimas turmas do antigo científico Domingos Sávio, daqui de Baturité. Ainda estudou na Escola Almi Pinto, lecionou no lendário GVT, ou Colégio Dr. Salomão, em Aracoiaba, onde já definiria o que viria a exercer como profissão. Professor, cursou Faculdade de Pedagogia na UVA, Universidade do Vale do Acaraú, onde se formou. Tem pós-graduação na área de Psicologia Infantil. Projeto de Lei número 119/2018. Artigo 1º. É concedido o título de mestre dos saberes e prazeres das culturas populares à senhora Maria do Socorro Fernandes Castro, pelo reconhecimento de relevantes serviços prestados à nossa comunidade como guia de dança de nosso município. Artigo 2º. O título de mestre dos saberes e fazeres das culturas populares, concedido pelo artigo anterior, será entregue em sessão desta Casa, a ser marcado e comunicado à cidadã em epígrafe pelo presidente da Câmara, após comunicação da sanção do Executivo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara de Baturité, 11 de outubro. Clarissa Calado, vereadora. Maria do Socorro Fernandes Castro, negra, servidora pública municipal, aposentada, casada, natural de Baturité, nasceu em 8 de agosto de 65 e é filha do casal Francisco Antônio Fernandes e Francisca da Silva Fernandes, ambos já falecidos, que foram dos primeiros moradores negros a desbravarem a serra e a começar o povoado que hoje vem a ser conhecido por Comunidade Quilombola da Serra do Evaristo. Mãe de família exemplar de 3 filhos, Felipe, Ana Cássia e Levi Fernandes. Dona Socorro, como é conhecida, é uma das principais responsáveis pela preservação e transmissão da dança de São Gonçalo, a geração em futura na comunidade quilombola da Serra do Evaristo, localidade em que reside desde que nasceu. Se destaca não só por ser guia de dança de São Gonçalo, como também por ser coordenadora do grupo de medicina alternativa e animadora dos contos e das celebrações religiosas da comunidade.
Títulos da vereadora Clarissa Calado. Lê os dois, Liduíno, os dois projetos, com o uso da tribuna, vereadora Clarissa Calado, fazendo a defesa dos seus projetos. Bom dia a todos. Saudar aqui João Paulo, que também é um artista. Inclusive, convido você, João Paulo, de trazer sua biografia. Você que faz teatro há mais de 10 anos, ao meu conhecimento, né? E também saudar o Wagner, presidente do CA de Letras do IFCE. Dizer que a vereadora Socorro, quer dizer, a dona Socorro, da Serra do Evaristo, como falou bem o seu Liduíno na leitura, da dança de São Gonçalo, a dona Socorro, ela realmente é uma mestre, né, que é enraizada naquela Serra do Evaristo. Todo o movimento cultural daquela serra, daquela comunidade, a dona Socorro está no meio. Então, é mais que merecido esse título de mestre. Porque o título de mestre, quando foi criado esse projeto por mim, pela vereadora Clarissa Calado, foi justamente de valorizar essas pessoas que fazem cultura, que vivem cultura, que alimentam a cultura nas suas comunidades. Tanto quanto ela, como o Arnaud, o Luciano bem sabe que o Arnaud faz parte da sua comunidade. Eu acho que é a pessoa que mais movimenta a cultura hoje no Candé São Sebastião. O Arnaud é professor aqui numa escola INEP, o Arnaud já fez Paixão de Cristo, o Arnaud já fez teatros, grandes espetáculos já foram dirigidos pelo Arnaud e interpretados pelo Arnaud. Inclusive, o próprio João Paulo participou de uma peça que foi As Sinhazinhas, que eu tive o prazer de assistir, uma peça onde participou o João Paulo, participou o Evani, participou o John, e que foi dirigido pelo Arnaud. Então, mais que merecido esses dois títulos, peço aos amigos que votem a favor, porque realmente é uma forma de valorizar e fazer com que esses artistas sejam valorizados não só aqui no nosso município, mas para fora do nosso município também, nacionalmente e internacionalmente. Pois esse título, ele tem um peso muito maior do que um papel. Ele tem um peso de você chegar em outra cidade, em outro país e dizer que é reconhecido como mestre de cultura, que é reconhecido pela sua cidade, pela Câmara de Vereadores. E eu sou feliz, estou muito feliz de dar mais esses dois títulos de mestre. Obrigada a todos, um bom dia. Com o uso da palavra, o vereador Marcos Reis. Bom dia, gostaria de saudar aqui aos vereadores na pessoa do Marcelo Cardoso, gostaria de saudar a plenária aqui, ao João Paulo, seja bem-vindo a essa casa, e a todos que nos ouvem nesse momento. Eu venho aqui a essa tribuna para parabenizar a vereadora Clarissa pela indicação dessas pessoas, como título, recebendo esse título dessa casa. São pessoas merecedoras, que são referência na nossa sociedade, e dizer da importância da valorização do trabalho deles perante a nossa comunidade, a nossa sociedade. O Arnaud Araújo é da nossa região dos Candeias, o qual presta relevante serviço na questão do teatro, a questão a peça Paixão de Cristo, diretor e ator, também já trabalhou como ator da Paixão de Cristo, uma peça excelente. E gostaria aqui também de parabenizar e enfatizar esse título que a Clarissa nomeou, a dona Socorro, uma pessoa o qual que enriquece muito a comunidade do Evaristo, mas não só a comunidade do Evaristo, mas de toda nosso Baturité. E dizer que eles estão de parabéns, tanto a Socorro, dona Socorro, como o Arnaud Araújo. Obrigado e boa noite. Vereador Luciano, com o uso da palavra. Bom dia a todos. Quero parabenizar a colega Clarissa pela sua atitude de congratular essas duas pessoas. E uma delas,
eu considero como uma das pessoas mais inteligentes do Baturité. Esse cidadão é meu afilhado, nascido lá no Candeia São Sebastião, filho do saudoso compadre Altenor e da minha comadre Maria. E esse menino se destaca não só no teatro, na inteligência, de tudo que ele vai fazer, ele sempre é o primeiro. Então, quero aqui parabenizar a colega e parabenizar ao meu afilhado Arnoldo, que continue sempre. Infelizmente, o Arnoldo não teve tanta facilidade que tem hoje de crescer, de subir mais degraus e degraus na sua carreira. Mas ele é, sem dúvida, uma das pessoas mais inteligentes do nosso Baturité. E a dona Socorro, lá do Evaristo, também parabenizo e dizer que, merecidamente, esses 2 títulos é de fundamental importância para eles, que são pessoas competentes. Muito obrigado. Os 2 referidos projetos da vereadora Clarissa Calado, eu coloco para a Comissão de Justiça e Redação. Pronto. Os 2 referidos projetos estão aprovados. Em votação, quem foi pedido dispensa do vereador Luciano, vereadora irmã Clarissa, né? Você não pode. Marcos Reis. Em votação, o projeto está aprovado. Foi aprovado, meu amigo. Alguma dúvida, seu Liduíno? Atestado médico do doutor Simão Parente, concedendo o dia 17 de setembro de 2018, dia de repouso por motivo de doença ao vereador Gildo Barros. Requerimento número 54/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Não, meu povo. O vereador abaixo assinado com assento nesta casa vem reivindicar desta presidência que, depois de ouvido e anuído por este conceituado plenário livre e soberano, em respeito ao que disciplina o inciso 3º do artigo 61 de nosso regimento, seja direcionado ao ofício ao doutor Assis Arruda, prefeito municipal, reivindicando deste que determine a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo a estudar a viabilidade de construir esgoto na rua Padre Arthur Redondo, em frente ao posto de saúde, e a reforma da creche do bairro Beira Rio, localizadas no bairro Beira Rio, em nossa cidade, cujas solicitações já foram pedidas em janeiro de 2017 e pela segunda vez vem se renovar, quando esperamos que referidos benefícios sejam executados, os quais virão de encontro aos anelos da comunidade em apreço. Cordialmente, Josivando Santos Pereira, vereador Bambam. Projeto do vereador, é um requerimento, né? Requerimento do vereador Bambam, em votação, aprovado. Os meninos, o Wagner e o João Paulo, pediu o uso da palavra. Você quer começar, Wagner? Pode começar, viu? Pode vir aqui à tribuna. Bom, pessoal, bom dia a todos. Rapidamente, eu gostaria de parabenizar a fala do vereador Wagner sobre a questão do cargo técnico para os agentes de trânsito, né? Porque eu acredito que a educação, seja em qualquer esfera, ela é a solução para esses problemas. Então, a gente precisa realmente valorizar a educação em todas as esferas da sociedade. Certo. Ok? Bom, em primeiro lugar, eu queria
dizer bom dia à população de Baturité, aos homens e mulheres que, assim como eu, estão fartos de mentiras. Bom dia ao senhor Liduíno, que, na minha percepção, representa como nenhum outro integrante desta casa o espírito de fraternidade dessa cidade. Por fim, bom dia aos trabalhadores e trabalhadoras dessa casa, que eu cumprimento na pessoa da vereadora Clarissa Calado, que hoje preside a sessão da Câmara dos Vereadores. É uma honra para mim estar hoje na Casa do Povo, cuja presidenta é uma mulher. Eu me chamo Wagner, atualmente sou estudante e morador da cidade de Baturité. Sendo estudante de um curso de licenciatura, eu devo deixar claro que o meu compromisso aqui, e sempre, é com a verdade. Eu sou um pesquisador, e como todo pesquisador, tudo que será dito daqui em diante tem embasamento e pode ser facilmente comprovado, desde que você faça a sua própria pesquisa. Devo dizer que estou à disposição para futuros esclarecimentos, de quem quer que seja. Infelizmente, meus amigos e amigas de Baturité, o que me traz aqui hoje é para falar de um mal que atinge toda a nossa sociedade, sem distinções de raça, sexo ou credo. Todos os brasileiros hoje estão sob o ataque de notícias falsas, a famigerada fake news. Eu estou aqui como presidente do Centro Acadêmico de Letras do IFCE, como membro do Comitê Intersetorial da Juventude de Baturité, como coordenador do Diretório Central de Estudantes José Montenegro de Lima. Para quem não sabe, o DCE, que leva o nome do José Montenegro de Lima, ele foi um jovem estudante cearense que foi estudar no antigo Cefet, que hoje é o IFCE, e ele foi preso na época da ditadura militar e até hoje ele consta como desaparecido, sendo a última vez que ele foi visto em poder do Estado. É sabido por todos os mais diversos ataques de notícias falsas via redes sociais. Inclusive, saiu recentemente na Folha de São Paulo que empresários bancaram com contratos que chegam a 12 milhões de reais a contratação de empresas para distribuir as mais variadas notícias contra um único partido via WhatsApp. Essa prática viola a lei eleitoral por se tratar de uma doação não declarada. Em contrapartida, o jornal The New York Times publicou que 56% das notícias sobre a eleição no Brasil que circulam no WhatsApp são mentiras. Eu devo destacar que não sou eu que estou dizendo. Eu estou, nesse momento, sendo porta-voz de um dos maiores jornais do Brasil e um dos maiores jornais do mundo. Se omitir hoje, é ser a vítima amanhã. Portanto, a minha vontade imensa hoje é de suplicar aos vereadores dessa casa, ao poder público e à Polícia Civil e Militar que atue em conjunto na defesa da população menos esclarecida, na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, na defesa, sobretudo, da verdade. Não é possível que vejamos de braços cruzados o que está sendo dito nos grupos de WhatsApp. A mentira rola solta e desmedida, sem pudor, sem caráter, e com a única certeza da impunidade. Pois nenhum poder público se levanta contra essas mentiras, cabendo muitas vezes a nós, simples cidadãos, que deveríamos ser protegidos pelo Estado, a defesa da verdade, sendo por vezes achincoalhados e não raro nós somos até ameaçados. Eu participo de um grupo da cidade de Baturité e abaixo eu gostaria de transcrever o que acontece nesse grupo. E eu transcrevo sem medo de dizer, porque hoje a maior forma de comunicação não é mais pessoal. A maior forma de comunicação acontece via redes sociais. E o que está escrito nessas comunicações, eu tenho certeza que é de conhecimento de todos e todas que estão nessa casa e que moram na cidade de Baturité. As mensagens são o seguinte: o cidadão de bem não era torturado,
torturado era aquele que andava fazendo baderna. Aí sim, era torturado. Eu lembro que tortura é considerado um crime de lesa humanidade, e acredito que defender tal prática seja um crime. Há um áudio, ponto 2. O filho do Lula está lá na Bolívia, num carrãozão cor de ouro, uma Ferrari Zona curtindo com a cara do brasileiro. Ponto 3. E isso quando ele não está na ilha, que era do Luciano Huck, que comprou por 500 milhões. Dinheiro de onde, seu besta? Ponto 4. Aí depois fala-se que o nordestino apoia o PT. Claro, sobre a pressão, apoia mesmo. São oprimidos por essa corja de cão. Se falar que vota em Bolsonaro, morre. É o que vem acontecendo desde o começo em muitos lugares do Nordeste. Ponto 5. O PT está fazendo uma carreata em Recife, dizendo que é de Bolsonaro e distribuindo capim para os nordestinos. Dá para jogar mais sujo? Se você enviar para apenas 20 contatos em 1 minuto, o Brasil inteiro vai desmascarar esse bandido e pau-mandado Haddad. Não quebre essa corrente. Os incautos precisam ser esclarecidos, antes que seja tarde demais. Lulinha, ponto 6. Lulinha, matrix de delinquente, filho do ex-presidente Lula, maior ladrão da história do Brasil, saindo do hotel em Dubai, com sua Ferrari, banhada a ouro, adquirida às custas do sacrifício do povo brasileiro. Espalhe esse vídeo. Vi as escolas, ponto 7, vi as escolas violarem a inocência das nossas crianças, expondo-as à imoralidade, à homossexualidade e à sexualidade precoce. Eu gostaria de dizer que as escolas municipais são de responsabilidade do município. Se há algo que viole a infância, é dever do poder municipal garantir a segurança. Ponto 8. Uma imagem com a candidata a vice Manuela Dávila e a blusa escrita Jesus é travesti. Essa e a mensagem. Essa é a vice de Haddad. Veja o que ela veste e não tem vergonha de declarar. Pense bem quem votar, para não votar em pessoas que zombam do nosso Deus. Vale lembrar que essa blusa nunca existiu e já foi desmentida publicamente. Ponto 9. E para finalizar essas mensagens. Temos a maior fake news de todas. Essa roda quase todos os dias. O kit gay, como ficou conhecido. O próprio Tribunal Superior Eleitoral proibiu recentemente o candidato de utilizar esse termo, alegando que o livro, mostrado em uma entrevista ao Jornal Nacional, foi comprado e distribuído pelo MEC. O próprio TSE declarou que a informação é falsa e o referido livro nunca foi comprado e muito menos distribuído nas escolas. Para tirar minha própria dúvida, ontem e hoje eu fui nas escolas me informar sobre isso. E eu fiz uma pergunta direta a algumas professoras e professores. Você já ouviu falar sobre o kit gay? E a resposta foi não. Eu conversei com as professoras Paula, Zaira e Cleidiane, que atualmente são do liceu. Eu conversei também com a Gilsomara, Maria Solange e Angeline, a Lucivânia, do Colégio Estevão, na Praça do Salgado. Eu conversei também com a Abel, com a Cláudia Cardoso, com a Maria Neide, com a Conceição, com a Ana Kátia, todas do Domingo Sávio. E a resposta foi clara: nenhuma professora recebeu esse material, nenhuma professora tem conhecimento desse material. Então, pessoal, a nossa população está sofrendo lá fora e os nossos vereadores estão confraternizando aqui dentro. Eles discutem temas que deveriam ser discutidos com os professores, com os pais, não entre si. Eu gostaria de citar o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade o direito à educação. E aí, o nosso poder público
não dialoga com os professores, não dialoga com a sociedade, e depois ele vem aqui querer falar de educação. Isso é, na minha visão, um escárnio para todos os profissionais de educação. Eu conversei com mais de 10 professoras, com 3 escolas diferentes, e todos os professores e professoras disseram não ter conhecimento desse conteúdo. Então, para finalizar, eu faço novamente um apelo, e dessa vez aos vereadores dessa casa. Independente de quem você vote ou em quem você apoie, senhores e senhoras vereadores, Reinaldo, irmã Edileuza, Rosiane, Socorro, Marcelo, Gildo, Josivan, Marcos, Clarissa, Wagner, Luciano, Nelson e Simoni, é chegada a hora de ser a favor da verdade, de criar mecanismos públicos que possibilitem o acesso à informação verdadeira. É hora de assumirmos um compromisso com o povo, pela democracia, e sem medo de enfrentar os mentirosos. Peço encarecidamente, por favor, protejam o povo menos esclarecido de Baturité de notícias fantasiosas, sejam elas de que lado for. As eleições vão passar, senhores, mas a história, como sempre, cobrará a verdade de cada um de nós. Do fundo do meu coração, eu desejo que vença o candidato escolhido pela maioria do povo brasileiro. Digo também que eu dirijo essa mensagem a todos os defensores dos direitos humanos em favor da verdade. Dirijo essa mensagem à memória de Marielle Franco e Marcos Vinícius, que após assassinados sob circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, foram alvos das mais perversas calúnias que, via redes sociais, que um ser humano pode sofrer, causando uma dor inimaginável aos seus familiares. Por favor, eu reforço, não há vitória ou salvação para a alma que age na surdina, gerando desinformação à população. Muito obrigado a todos e todas, muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado a Vossa Excelência Clarissa Calado, que a Casa do Povo sempre esteja aberta e possa sempre acolher o povo. A verdade, mais cedo ou mais tarde, irá vencer o ódio. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Muito me contempla essa sua fala. Muito feliz em saber que tem jovens que pensam, jovens que atuam, que têm responsabilidade, jovens que saem da sua zona de conforto e colocam a cara a bater para poder defender uma democracia, defender uma sociedade. E em Baturité, eu, como vereador Marcos Reis, somos 2 lutadores dessa democracia. Felizmente, os novos colegas não estão aqui ainda, não estão mais, né? Saíram-se todos, só ficou eu, vereador Marcos, mas pode ter certeza que o recado foi recebido e iremos, através da nossa transmissão, vários ouvintes, estão assistindo através dessa transmissão. Irei também pedir para poder pegar o vídeo, para passar para vocês, e vocês poderem repassarem também que foi dita essa fala aqui na Casa do Povo. Com a palavra agora, o João Paulo Freitas Gomes, que também pediu para se inscrever e dar sua contribuição nessa discussão saudável e democrática. Saudar aqui o Geilson Oliveira, né, o grande confeiteiro aqui da nossa cidade. Obrigada por prestigiar o doutor Marcos Dantas, né, que está aqui também, da assessoria do prefeito. Espero que repasse também essa fala dos nossos jovens ao executivo. Pessoal, o meu bom dia a todos. Saudar aqui os nobres vereadores Clarissa Calado e o nosso companheiro de partido Marcos.
a todos os presentes. E vou começar minha fala com uma frase de Karnal, que é muito pertinente para o momento agora. Aqueles que não estudam a história estão fadados a vivê-la novamente. Aqueles que não estudam a história estão fadados a vivê-la novamente. E isso muito me assusta. Quero agradecer a permanência da Clarice e do Marcos Reis, o respeito para com as pessoas de Baturité permanecer na sessão. E aí eu pergunto você, população, como você se sentiria se fosse a um posto de saúde, a um hospital, e o médico só colocasse o dedo e saísse e não lhe atendesse? Como você se sentiria se seu filho fosse para a escola e lá o professor não tivesse para dar aula? Como é que você se sentiria se você fosse fazer qualquer serviço do serviço público e lá não tivesse o funcionário para lhe atender? Do médico, a agente de saúde, ao professor que está ali para dar aula todo dia. Porque quando o professor falta à escola, o pai é o primeiro a dizer que acha ruim. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês se sentem quando apenas uma vez por semana tem sessão na Câmara e esse vereador não comparece? Ou quando vem para a sessão, o vereador assina o ponto, assina a ata e sai e vai embora? Qual é o compromisso que esse vereador tem com a população de Baturité? Minha gente, é uma vez por semana que ele tem que comparecer aqui na Câmara e cumprir com as suas funções, na qual foi eleita e escolhida para estar aqui para exercer. Se a Câmara pegar aqui, filmar aqui, só restou de vereador aqui na sessão o Marcos e a Clarissa. Qual é o respeito que esse funcionário tem para com vocês? Porque vereador é funcionário do povo. Há uma distorção aqui de valores. Eu sei que o momento nem é para esse, mas eu me sinto altamente ofendido quando há uma sessão para discutir um assunto tão pertinente na qual o Brasil está vivendo, e os nobres vereadores que são pagos com nossos impostos, com nosso salário, vai embora. Como é que você se sente quando você vai no posto de saúde e não tem um médico lá para lhe atender? Ou o professor para não dar aula para o seu filho? Qual é o compromisso que esses nobres vereadores eleitos com o voto do povo têm para com a população? Fica a pergunta. Meu motivo maior aqui hoje é falar da preocupação que eu, enquanto educador, tenho. O Brasil vive um momento muito importante. Eu conversando com alguns nobres colegas e lendo a história, nós vivemos um momento muito parecido com o que o Jango passou na época que foi destituído do poder pelos militares. E a professora me questionava, qual foi a gota d'água? Eu disse, a gota d'água para o Jango sair, o que culminou tudo foi quando ele foi nas rádios, na televisão e falou em reforma agrária. A reforma agrária foi a última gota d'água no copo para acontecer a questão da ditadura militar. E tudo se caminha muito parecido com o que vivemos alguns anos atrás, um pouco mais de 50 anos atrás. A gente vê uma distorção de valores, onde a gente escuta pessoas que dizem ser cristãos, que dizem falar em amor e família, e defende um candidato que defende a violência, que defende a agressão, defende a falta de respeito. Eu perguntando para os meus colegas, e dizia o seguinte, você deixaria o seu filho de 16 anos possuir uma arma? Porque o projeto desse que se apresenta como novidade é a redução da minoridade penal e armar o Brasil. Pessoal, a violência nunca foi resolvida com violência. Nós estamos vivendo um momento muito crucial. Estão tentando furtar de nós o direito à democracia, a Paulo, falar. deixa eu só interromper aqui. Onde foi que agora, essa semana, um jovem colocou explosivos e deu tiros em várias e feriu mais de 70 pessoas e matou mais de 10 pessoas? Foi num local aí nos Estados Unidos, eu acredito. É bom falar isso para as pessoas verem que essa pessoa, esse jovem, ele tinha porte de arma. Esse jovem, ele podia ter ido lá naquela loja e ter comprado aquela munição. Entendeu? Então, dependendo do rumo que tiver essas eleições e for colocado permissões a esse tipo de situações, essa realidade que é vivida hoje nos Estados Unidos possa ser vivida aqui no Brasil e aqui em Baturité.
Então, isso tem que ser pensado, ser dito, porque isso é algo sério, é algo realmente complicado. E é algo defendido por um dos presidenciáveis. E não podemos deixar de dizer. É importante dizer, para quem não sabe, os Estados Unidos têm a maior população carcerária do planeta Terra. O Brasil atualmente está entre as 5. E lá o porte legal de armas é liberado. E isso não diminuiu em nenhum momento o porte, a violência naquele país. A gente testemunha a violência nas escolas públicas do Brasil. Imagina qual seria a instabilidade e o psicológico desse professor ao entrar numa sala, sabendo que a qualquer momento o aluno pode levar um revólver dentro da mochila, ter uma discussão com o professor, matar o professor e os colegas. Como é que esses profissionais vão se sentir? Eu nunca ouvi na história que a solução da violência estaria em gerar mais violência, em armar a população, em aplicar um discurso de ódio, em fomentar um debate desequilibrado e distorcido, revertendo o real valor familiar. Não podemos distorcer o sentido da família, o sentido de cristão, o sentido de ser humano, acreditando a nossa confiança num candidato completamente desequilibrado, pessoal. Hoje, a questão aqui não é mais o Haddad, não é mais o PT, é a questão da democracia contra o reacionarismo. Nós temos um candidato totalmente fascista que vai contra todos os preceitos sociais, democráticos que esse país conquistou a partir da Constituição de 88. Nós deveríamos estar comemorando os 30 anos da Constituição brasileira. No entanto, nós estamos rediscutindo aqui a permanência da defesa da Constituição. 30 anos. E ao invés de estarmos garantindo direitos, fomentando mais discussões para avançar, no entanto, nós estamos num processo que é terrível, num processo aonde castra, aonde mata, aonde violenta, aonde furta o direito do simples direito de falar. A gente vê agora no nosso país, é pai brigando com o filho, defendendo o candidato, defendendo A ou B, uma distorção de valores, um acréscimo notório na violência desse país. Eu estou muito preocupado com o dia da eleição. Independente de quem ganhar, o meu medo é que a violência aconteça. Realmente, o PT é culpado de muita coisa, de ter tirado milhões de pessoas da miséria. Eu até coloquei num grupo ontem à noite. Vereadora, me dê só um minuto, aí você vai ter a fala, por gentileza. E aí dizer o seguinte, eu lembro, minha família sempre veio de uma família pobre. Minha família era tão pobre, que eu lembro que quando eu era criança, para eu poder ir na bodega, a gente não tinha condição nem de comprar uma caixa de manteiga, a gente comprava uma colher. Ou quando ia comprar um pacote de bolacha creme crack, não podia comprar o pacote todo, comprava só uma fileira de bolacha creme crack, porque a minha família não tinha condição de comprar o pacote. Não tinha condição de comprar uma caixa de manteiga. Negar que muitos avanços nesse país foram alcançados, desde quando o filho de um pobre tinha condição de fazer uma faculdade, ProUni, FIES, as ampliações das seguridades sociais. Não podemos negar que isso aconteceu. Não podemos negar que esses direitos foram conquistados. Não podemos negar que muita coisa avançou. As pessoas esquecem que nós éramos a 19ª economia mundial, passamos para a 6ª e hoje somos o 9º maior PIB do planeta Terra. Você vai lá no Google e coloca PIB Brasil, você vai ver o Brasil é o 9º. Nós já fomos o 19º. Vá lá, pesquisa, estude. Realmente, quem nunca passou fome, realmente quem nasceu em família estruturada, realmente quem não precisou brocar um roçado, realmente não tem noção do que eu estou falando. Realmente não sabe o que é a necessidade do povo brasileiro. E agora, o meu apelo não é somente pela necessidade do povo brasileiro. O meu apelo é pela defesa de um bem maior, que é a democracia desse país, que está em xeque. Nós não podemos permitir que a democracia desse país fique em xeque e seja furtada de nós brasileiros. A questão aqui é uma questão muito simples. A liberdade de se expressar, de ir e vir e se manifestar. Olha que beleza essa democracia. Cada um defende seu candidato, coloca o seu ponto de vista, a irmã fala do candidato dela, eu falo do meu, a gente vai ponderando.
desde que as discussões sejam discussões de projetos e não discussões pessoais. A inversão do valor acontece aí, quando eu deixo de discutir projeto e começo a ter a discussão pessoal. E é o que se acontece hoje nesse período eleitoral. Isso me preocupa muito. E nós não podemos nos calar perante tudo que está acontecendo no Brasil e na nossa cidade. O desrespeito, a falta de ponderamento nas colocações, as agressões verbais, as agressões físicas, isso é real. Isso está aqui na nossa porta. Sem contar das mentiras, né, dos fake news, que vai desequilibrando o pensamento das pessoas. É espalhado aí uma verdadeira tonelada de mentiras, de desconstrução de um processo da realidade, uma desconstrução do que foi feito, do que foi conquistado, do que foi conseguido. Realmente, para quem é empresário, para quem tem seu próprio negócio, ou até mesmo para quem vive da política, que é mais grave ainda. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Quem vive da política, porque as pessoas confundem. A política, ela não é um emprego. Ela não é uma profissão. E as pessoas se apoderam desse cargo e lá querem ficar para sempre, usando a classe mais pobre, não só de Baturité, para se perpetuar. Eu também sou contra a permanência, por muito tempo, do mesmo grupo político no poder. Eu sou contra isso. Mas hoje nós estamos em um caminho muito simples. Na defesa da democracia ou no reacionarismo, numa pessoa que defende o regime militar, que defende a ditadura militar, que defende a retiradas de direitos. Pessoal, por favor, não vamos fingir que isso não é real. João Paulo, vou terminar dizendo... Só concluir, por favor, que o Geucidar vai falar, o vereador Marcos, eu ainda vou falar e os meninos... Vou concluir dizendo o seguinte, a discussão agora não é mais do PT contra o PSL. A discussão agora é a democracia contra o reacionarismo, contra o fascismo. E você que está me ouvindo agora, não pode contribuir, compactuar, somar, para que esse retrocesso histórico que aconteceu durante 21 anos no Brasil possa voltar, que é a ditadura militar. Viva a liberdade de expressão, viva a democracia e viva esse processo lindo que a gente constrói dia a dia. Geilson, a sua palavra, mas, por favor, bem breve, para poder o vereador poder falar e a gente concluir a sessão. Bom dia a todos. Tá bom assim? Bom dia, Clarissa, Marcos Reis, a irmã, Gardel, o Marcos Dantas, os meus amigos João Paulo, Wagner. Hoje a gente passa por um processo político que hoje eu tenho 30 anos e eu nunca vi um processo político tão conturbado, tão problemático, tão fascista. Acho que é uma palavra que a gente tem usado muito, que configura muito o que a gente tem vivido hoje. E eu estava lembrando de um fato. Um ano depois da Constituição que assegura os nossos direitos, era eleito o presidente Fernando Collor de Mello, e ele falava as mesmas coisas que o candidato inominável, a gente nem cita o nome dele, né? Ele é tão insignificante que nós não citamos o nome dele. E ele era eleito com o mesmo discurso, que a nossa bandeira é verde e amarela, que ela não iria ser vermelha, que ele ia caçar, era um caçador de marajás, que ele ia caçar todos os corruptos, e veja o que aconteceu. Fernando Collor de Mello foi um desastre total. Tirou o dinheiro da poupança das pessoas, deu um golpe nas pessoas.
Esse é o nosso medo. Hoje, nós temos dois candidatos. Um representa o povo, o outro representa os empresários. É tão provado isso que a Folha de São Paulo fez uma denúncia onde mostra que mais de 156 empresários estão financiando fake news pelo WhatsApp. Inclusive um vídeo do Bolsonaro, onde ele está com o celular dele na mão e várias mensagens chegam de forma muito rápida, onde ele diz que depois ele vai responder. O que se configura nisso tudo é a seriedade da condição dos dois candidatos. Um lida com a verdade, o outro lida com a mentira. Se fosse de forma leal, onde ele falasse, por exemplo, quando ele pegou os 200 mil da JBS e devolveu para o partido, lavou dinheiro e depois pediu o dinheiro de volta, porque se ele fosse honesto, ele disse, não, já que uma empresa corrupta colocou na minha conta, eu vou devolver. Eu devolvo para quem me deu, mas não. Ele deu para o partido. Ora, vejam só. Ele fala que não é corrupto, mas ele passou mais de 30 anos no partido de quem? Maluf, um dos maiores corruptos do país. Maluf hoje está preso em casa. Apoia quem? Jair Messias Bolsonaro. Eu tive que citar o nome dele. Ou seja, se a gente for... Uma coisa que me deixa muito triste. Eu fui criado dentro da igreja. Minha mãe foi católica durante muitos anos. Hoje ela é evangélica. Graças a Deus, a igreja dela não faz política. A igreja da minha família não faz política. É lamentável que Jesus tenha morrido torturado. Foi torturado até a morte, torturado desde a hora que ele foi preso até a hora que ele morreu. E que possa haver igrejas evangélicas que façam campanha para um homem que apoia a tortura. E não sou eu que estou dizendo, ele mesmo que disse. Isso é lamentável, que um homem que diz, eu sou favorável à tortura, e vocês sabem disso. E a gente tem que partir para uma guerra civil, aonde tem que matar uns 30 mil. E ele diz que foi um trabalho que a ditadura militar não fez. É um vídeo que circula pela internet e não é fake news, não é montagem, não é falso. Isso é muito lamentável, é uma questão lamentável. E é fake, né, irmã? Então, eu queria finalizar dizendo que nesse país tiveram muitos erros, inclusive do PT, que foi o partido que mais fez pela classe pobre. Se hoje eu tenho a minha empresa, foi porque, graças ao Lula e a Dilma, deram oportunidade às pessoas, dividiram o capital, dividiram o dinheiro, compartilharam, diminuíram os juros, facilitaram para que hoje a gente tenha o Simples Nacional, o MEI, onde qualquer pessoa pode abrir um MEI e colocar a sua empresa para frente. Você tem uma estabilidade financeira, onde você passa de autônomo a ser alguém que tem uma microempresa. E hoje nós sabemos que isso está em risco, porque quem é a favor dos grandes empresários não está preocupado com quem é pequeno. Então lembrem-se, a democracia é feita de verdades e não de mentiras. Obrigado. Com a palavra agora, o vereador Marcos Reis. Bom dia mais uma vez. Gostaria aqui de parabenizar o Geilson, o Wagner, João Paulo pelas palavras, de dizer a vocês que eu e a Clarice Calado, a vereadora Clarice Calado, estamos aqui nessa casa em defesa da democracia, em defesa da classe trabalhadora, em defesa do mais humilde,
do povo de Baturité, do estado do Ceará e do Brasil. Dizer que o Brasil passa por um momento muito complicado, um momento o qual a quantidade de desempregados nesse país é enorme. São mais de 14 milhões de pessoas em busca de trabalho desempregados e que, infelizmente, a população não tem parado para refletir sobre isso, de como gerar emprego. E dizer à população de Baturité e a vocês que estão aqui presentes que foi perguntado a um dos candidatos o que ele teria para se resolver isso de imediato. E ele disse, infelizmente, não tenho o que fazer nesse exato momento. Então, dizer aquelas pessoas que estão desempregadas nesse momento, que reflitam isso, que reflitam os candidatos que se encontram lá, pleiteando ser o nosso presidente, e qual que tem a melhor proposta, que tem propostas para geração de emprego. Dizer também que é uma preocupação muito grande para nós, brasileiros, a questão da educação. Quais as propostas que foram colocadas para a população com relação à educação, com relação à saúde pública, com relação à taxa de juros, com relação ao preço da gasolina. O que a população brasileira tem que refletir é sobre essas propostas, não desmerecendo as outras questões que existem na nossa sociedade, as polêmicas que existem, mas que na hora da escolha do nosso representante maior, do nosso presidente, que as pessoas reflitam a questão do emprego, da saúde, da educação, da moradia, e dizer que o Partido dos Trabalhadores, o qual eu faço parte, o qual eu sou vereador, dizer que o Partido dos Trabalhadores governou esse país durante 14 anos e dizer que até 4 anos atrás a população brasileira ela aprovava maciçamente. Se a gente voltar um pouquinho mais, há 8 anos atrás, o presidente Lula saiu da presidência com mais de 80% de aprovação do governo dele. Dizer à população de Baturité e à população do maciço de Baturité que a gente tem várias provas concretas que existem na nossa região em função dos governos do PT. E dizer para aquelas pessoas que não conseguem ver nada, que aqui tem um estudante do Instituto Federal, o qual veio a partir do governo do presidente Lula. Dizer que em Redenção tem uma universidade para a população do maciço de Baturité, mais próximo, o qual o ministro da Educação da época era um dos candidatos, um dos presidenciáveis, o nosso candidato a presidente, Fernando Haddad. E dizer que isso é um exemplo concreto. Se você tiver dúvida, é só ir lá e vai verificar, tem a placa de inauguração, e você vai verificar em que governo que foi trazida essas conquistas para a nossa região. Dizer que na história desse país, não tem um governante melhor do que o nosso presidente Lula. Pode pesquisar vocês, desde a história de vida de vocês, de quando vocês nasceram, como olhar toda a história do nosso país. Quem fez mais por esse país. Dizer à população que é contra a corrupção, e eu também sou contra a corrupção, que o governo que mais incentivou a questão da busca de fortalecer as entidades foi o governo do PT, no sentido de fortalecer a Polícia Federal, as próprias leis que venham a perseguir a corrupção foi no governo do PT. Então, eu faço essa participação juntamente com vocês, dizer que o vereador Marcos Reis, aconteça o que acontecer na nossa decisão de como será o nosso futuro, que vai estar em defesa da classe trabalhadora, vai estar junto com a população, aconteça o que acontecer, a gente seremos resistência para lutar
por aquele mais humilde, aquele que mais necessita. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou só usar aqui a tribuna para a gente concluir. Como eu não posso falar aqui, eu vou usar a tribuna. Irmã Edileuza, como é a mais velha, a presidência da senhora. Eu quero falar depois que eu faço uma fala. Bom dia novamente. Esse momento aqui é único. Estamos praticamente a uma semana das eleições. Uma eleição esta que pode mudar o rumo da nossa história, para melhor ou para pior. Escutamos aqui várias falas importantes do vereador, dos estudantes, do comerciante, de um professor, João Paulo professor, o Geilson comerciante, o Wagner estudante e o vereador Marcos. A vereadora Clarissa Calado sempre esteve do lado do povo, sempre esteve do lado dos trabalhadores. Inclusive, essa semana, não sei se a senhora viu, irmã, eu fiz uma postagem onde somente quem se manifestou foi o vereador Marcos Reis, onde eu perguntei aos políticos da nossa cidade em quem eles apoiam. É importante porque, Baturité, tivemos mais de 9 mil votos para o Haddad, 6 mil para o Ciro e 2 mil e alguma coisa para o Coiso lá. Então, quando tiver as urnas forem abertas no dia 28, por mais que seja feito que ganhe o candidato A ou o candidato B, é importante que a população, que a lavadora de roupa, que o comerciante, que o estudante, que o filho do agricultor, que o filho da empregada doméstica, quando eles sofrerem ou não sofrerem aquela consequência do voto, né? Porque o voto que a gente vota nem sempre é o que vai acontecer. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Se tem a expectativa de 13 a 14 mil votos para o Haddad e 3 a 4, 5 mil do Coiso, certo? Essas pessoas que votaram no Haddad, que querem um governo petista, porque quem vota no Haddad, que quer um governo petista, que quer que seja feito um governo para o povo, com a democracia, com os direitos, essas pessoas devem e merecem saber quem são os políticos que defendem aquele outro candidato e que defende o nosso candidato. Eu sei que eu defendo o Haddad, o Marcos defende o Haddad, como a irmã Edileuza defende o Bolsonaro, como o Wagner defende ele também, como o Bambam também defende, como a Rosiane também defende. É importante que os políticos de Baturité se pronunciassem. Tem 3 candidatos ou 4 candidatos a prefeitos, onde eu acredito que quase todos votem no candidato do Coiso, que eu não gosto nem de falar o nome. E por que eles não se manifestam? Porque sabem que na nossa população temos 70% ou mais da votação no candidato ao contrário dele? Porque sabe que é um desgaste para eleições futuras de 2020? Porque tem casas de prefeitos aqui que é comitê de Bolsonaro, mas o prefeito não se manifesta, nem que é a favor, nem que é contra. Por que é que ele não se manifesta? Por que é que os políticos não se manifestam? Está na política, tem que se manifestar sim, Marcos. Está na política, você tem que se manifestar e mostrar em que lado está. Respeita a irmã, ela tem lado, tem postura e mostra do lado que ela está. Como também respeito o Wagner, respeito o Bambam, mas tem políticos covardes na nossa cidade, que se escondem, que se silenciam. Por que eles fazem isso? Porque eles querem enganar o povo. O que for melhor para eles, eles vão estar e vão caminhar. Saiam das suas zonas de conforto, os políticos de Baturité. Mostrem a cara de vocês, mostrem o que vocês defendam, se vocês defendam o torturador ou se vocês defendam o professor. É isso que eu clamo aqui nesta casa, que os políticos da nossa cidade, eles tenham posição, eles mostrem para que eles veem. Não fiquem se escondendo em morros, em casas luxuosas ou viajando por cidade afora, não. Tem um posicionamento. Tem as redes sociais, só serve para mostrar o voto para ele, só serve para pedir voto para ele quando ele for candidato a vereador, candidato a prefeito. Mostre seu posicionamento. Não quer mostrar por quê? Porque está com medo de perder voto?
Porque está com medo, porque sabe que na nossa cidade 70% vota do lado do professor e não do torturador? Mas em Baturité tem muito disso. Toda a vida teve. Na eleição passada, muitos votaram no Aécio. Muitos votaram no 45. Quando a Dilma saiu, aí falavam disso, mangavam da Dilma, isso, aquilo, outro. Mas quando o Aécio foi preso? Quando o Aécio foi lixado lá no negócio? Quando o Aécio deixou de ser o candidato? Quando o nome do Aécio foi para a lama? Nenhum deles se manifesta, não é verdade? Porque não quer o desgaste. Então, a minha fala aqui é de consciência. Você que está ouvindo a nossa fala, você que está assistindo às nossas falas, pense nisso. Procure saber em quem seu candidato a vereador que você votou, vota. Procure saber em quem o seu candidato a prefeito, futuro ou passado, votou. É importante para que você também saiba se aquele candidato, se aquele político está junto de você, do seu pensamento dos trabalhadores, ou está contra você e está apoiando um torturador que está querendo desequilibrar o nosso país, o nosso estado e nosso município. Porque irá refletir, sim, no município de Baturité. Porque quando foi congelado os repasses da saúde e da educação, foi congelado aqui em Baturité também. Quando for tirado os direitos dos trabalhadores, quando foi feita a reforma trabalhista, foi tirado aqui também. Você que é empregada doméstica, que o Coiso diz abertamente que foi totalmente contra, porque ele é do lado do rico, ele é do lado dos empresários, ele não está do lado dos trabalhadores. Inclusive o seu vice disse que é contra o 13º. Ele já disse declarado em plena campanha. Agora, como o Wagner falou, várias mentiras são soltas, essa história de kit gay, que eu nunca vi esse kit gay em canto algum, né? Várias mentiras são bombardeadas, financiadas com dinheiro sujo de caixa 2, deles sim, né? E aí, tudo isso não está sendo visto por você, que tem hoje um filho estudando na universidade, que tem hoje um filho que tem um carro, um transporte escolar que ganha um ProUni, que tem uma universidade paga, que tem uma policlínica com condições de fazer exames que jamais podiam ser feitos aqui, que tem um IFCE, que tem uma Unilab, que você hoje compra uma moto, você compra uma casa, você compra uma geladeira, sem estar se humilhando a ninguém para financiar ao seu patrão. Porque antigamente, irmã Edileuza, para você comprar uma rede, você tinha que ter um fiador. Isso eu não escutei da minha mãe nem dos meus pais, não. Eu escutei na zona rural, lá na Pelada, uma vez. Uma senhora disse para mim, minha filha, o meu sonho era comprar uma rede. E eu não podia comprar uma rede porque nem fiador eu tinha. Porque eu não podia comprar com o meu nome. Meu nome não era suficiente para comprar uma rede. Como o João Paulo falou, ia comprar uma margarina, só podia comprar uma colher. Ia comprar uma bolacha, só podia comprar uma fileira da bolacha. Isso é a realidade que tínhamos há 10, 20 anos atrás. É por isso que eu acho que tem tantos jovens radicais e que não sabem da realidade. E eu faço um apelo aos mais velhos. Eu faço um apelo aos pais desses jovens que mostrem a realidade de qual esses adultos viveram. Porque se a realidade desses adultos de 30, 40 anos fosse a realidade desses jovens de hoje, esse jovem podia estar em Fortaleza, esse jovem podia estar tendo uma condição de vida bem melhor, porque os seus pais tinham feito faculdade, porque os seus pais tinham feito universidades, porque os seus pais tinham tido as mesmas oportunidades que hoje eles estão tendo. Então mostrem isso aos filhos de vocês, mostrem isso aos vizinhos de vocês, aos sobrinhos de vocês, aos netos de vocês, porque isso é que vai fazer a diferença. Essa importante lembrança do passado de vocês, quando havia fome, quando não havia universidades, quando não havia institutos federais, quando não havia casa própria nem carro próprio. Essa é a realidade que tem que ser passada para os jovens e para os do passado não esquecerem. Vamos deixar, pessoal, o ódio do lado. Vamos tirar o ódio do coração e vamos permanecer o amor. O amor, se Deus quiser, vencerá o ódio e o professor vencerá o torturador. Um bom dia a todos. Passo a presidência para a presidente Clarice.
Com a palavra, a Bom irmã Dileuza. dia a todos e a todas. Eu trabalhei para o deputado Odorico, não me arrependi. Deputado federal, uma pessoa de bom testemunho. Trabalhei para o Julinho, uma pessoa muito humilde. Não me arrependi. Se aí fosse hoje, eu trabalhava novamente, porque conheço todos os dois. E quando eu vou trabalhar, eu procuro o menos ruim, porque bom nenhum. Bom é Deus. Não me arrependi. Nunca discuti com a Clarice sobre presidenciário, nunca. E nem com os colegas dela, nem com o Geilson, nem com esse jovem, nem com o João Paulo. Eu respeito, quero muito bem de coração a vocês, quero muito bem. Marquinho, tenho um respeito por todos. Como disse a Clarice, eu sempre apoiei o novo, o Bolsonaro. Não estou arrependida e sei que não vou me arrepender, porque eu quero que as coisas mudem para melhor, porque pior do que está, não pode ficar. Agora dizer para os meus amigos que eu quero bem de coração, que o evangélico pode se manifestar também, porque nós vivemos uma democracia. Tanto o católico como o evangélico pode se manifestar o seu voto. Não estamos numa democracia? Então, cada ser humano, cada pessoa pode se manifestar. E eu tenho orgulho de dizer que eu levanto a bandeira verde, branco, amarelo e azul. Eu não defendo uma vermelha, porque a minha bandeira é verde, branco, azul. Eu defendo a minha bandeira. E eu sei e creio, eu creio, que Deus vai fazer um mover neste mundo, neste Brasil, porque precisamos que as coisas mudem. Porque pior do que está, não pode ficar de forma nenhuma. E o Temer está aí, culpado é o PT. Casou, fez o casamento com a Dilma, foi o PT que fez tudo isso aí. Esses 13, 14, 15, 16 anos que nós estamos sofrendo angústia, sofrendo desemprego, sofrendo as filas nos hospitais, tudo isso culpado é o PT. Mas eu creio que Deus vai renovar, vai melhorar as coisas para o nosso país. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar, porque não dá mais para suportar esse passado, até com o Temer, com a Dilma, enfim, não dá mais. Chega, estamos cansados, o povo está cansado, o povo quer renovar. É tanto que foi renovado, tanto o governo como deputados estaduais e federais têm se renovado, e eu creio que Deus vai nos abençoar mais e mais. E como diz a nossa colega Clarice, que eu respeito, que eu gosto muito dela, aprendi a gostar dela, nós somos democratas e cada pessoa tem que levantar a sua bandeira, não é verdade? Vocês levantam a bandeira vermelha do PT, eu levanto a bandeira do Brasil, verde, azul e branco, certo? Também não vou entrar em discórdia de jeito nenhum. Quero bem o João Paulo desde muitos anos aí, eu quero bem esse menino, tem um grande testemunho, Geilson, esse outro jovem, quero muito bem o Marquinho, enfim. Mas seria bom que vocês pensassem melhor e lessem mais, para sair aquela pedra da cabeça de vocês, e vocês reconhecer que realmente o PT foi um atraso, que tem sido um câncer nesse Brasil. Mas não vou deixar de ser amigo de jeito nenhum. Quero bem esse Marquinho, inteligente. Só falta agora ele reconhecer que o Bolsonaro é o melhor. Eu chamo a Haddad. Você vê, eu não tenho, como é que dizia, aquela coisa. Não, Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Né? Outra coisa, e digo, tanto eu chamo o nome de Haddad, como Bolsonaro, nós somos um mundo democrático. Só não vou dizer Bolsonaro e aquela coisa é o Haddad. E outra coisa, Marquinho, o Lula está preso. Você não ouviu o que é que o Cid Gomes disse? Eu só não vou falar aquilo que o Cid Gomes falou.
Eu não vou falar o que o Cid falou, mas bota uma coisa na sua cabeça, o Lula está preso, não é verdade? E quem sou eu para ficar entre sei quantos juízes que foi feito o julgamento, quem sou eu para discutir com esse juiz e dizer que ele está preso inocente? Pelo amor de Deus, vamos ser coerentes, né? Vamos ver as coisas, não vamos ficar cegos, tá um vendaval nos olhos, não. Então, o candidato aí é Haddad, do PT, e o Bolsonaro. E eu creio que Deus vai fazer uma transformação radical neste Brasil, e viva o Brasil! Que Deus nos abençoe poderosamente, que Deus abençoe a presidente, que Deus abençoe os nossos colegas, que Deus abençoe a todos que nos assistem, e que Deus derrame chuvas de bênção no Brasil. Obrigada, presidente. Nada, irmã. Respeitosa a sua fala, respeitamos ela, como a senhora mesmo falou, sempre tivemos um bom relacionamento independente de política, de lado partidário. É tanto que o Wagner é uma pessoa que eu me dou muito bem e temos ideologias totalmente diferentes. E só lembrando a senhora que a bandeira verde, amarela, azul e branca é a bandeira de todos. A bandeira vermelha, não existe essa bandeira vermelha, existe a bandeira do Brasil, existe a bandeira do partido. E eu tenho certeza que o professor vencerá o torturador. A sessão está encerrada.